No vídeo passado, nós começamos a tentar abordar essa questão, hã, da racionalidade, das razões, né, da casuística, como a tradução coloca aqui de Raskolnikov, por oposição à tomada de posição real. Parece que há uma diferença essencial entre aquilo que você decide fazer, e você decide fazer não significa que é um impulso, não significa que é isso. Uma diferença entre isso e as razões. Geralmente se pensa do seguinte modo: ou eu tomo a decisão sem enumerar razões, e então é uma decisão apressada e impulsiva e inconsequente, ou eu enumero as razões e eu tomo uma decisão responsável. Mas parece que há um nível em que você toma alguma decisão de extrema importância, as decisões mais importantes da tua vida e talvez até da eternidade, em que não se trata muito de argumentos. Os argumentos eles podem estar em volta, os argumentos eles podem te ajudar a empurrar para algum lado a sua decisão, mas a decisão a ser tomada, ela é tomada para muito acima, ou se você preferir, muito mais profundamente no seu ser. Você toma aquela decisão com o seu ser. Eu sei que o que eu estou falando é muito obscuro, mas eu acredito que isso é uma coisa extremamente obscura. É de propósito que eu tô começando esse vídeo falando isso, porque eu preciso que a gente volte, conforme a coisa vai acontecendo aqui, e tente, jogar um pouco mais de luz, nessa questão. Mas repare, nós estamos falando talvez aqui de uma decisão muda, mas não uma decisão superficial, uma decisão muda e profunda. Uma decisão que está além, antes dos teus argumentos. Primeiro você decide, aí você acha argumentos para justificar o que você decidiu, né? É sobre isso que nós estamos falando. Bom, eu vou começar então com uma nota que eu escrevi aqui. Vamos ver se vai prestar, né? Argumentativamente, como aconteceu com um estudante conversando com um oficial, ainda nesse capítulo, né? A questão é facilmente resolvida e terminada. Porém, no nível da existência efetiva e da ação, demora para que Raskolnikov conseguisse esquecer a moral operante e viva que aparece até o último momento, como por exemplo no sentimento pós-sonho, e coloca em prática aquilo que a teoria lhe dá o alvará, mas é condenado pela vida. Novamente, sei que a coisa aqui precisa ser ainda elucidada, mas percebeu? Parece que num caso há uma decisão que a vida toma, né? No outro caso, há uma decisão que a razão toma. O problema não é a razão, certamente o problema não é a razão. A razão é uma faculdade maravilhosa que nós temos. O problema é quando se usa a razão e somente meros argumentos para se tomar algo, tomar uma decisão que às vezes você percebe. Perceba, às vezes você está em situação moral, você está perante uma situação moral, não há tempo para enumerar os prós e contras, mas naquele momento, e você sabe disso, você sabe o que é certo e o que é errado. São poucos os casos, e casos de pouca importância, a tendência a ser de pouca importância, em que realmente você não sabe. Geralmente você sabe, e se você calar a tua boca e fazer o que você sabe que é certo, dá certo. Se você começar a argumentar, provavelmente é porque você quer fazer a coisa errada. Tem uma frase muito engraçada do. Será que é do Washington? Puxa vida, do Franklin, Benjamin Franklin, talvez. Que é assim: ele dizia que as virgens e as fortalezas têm algo em comum. Elas estão perdidas uma vez que elas começam a negociar. Ah, eu diria que a consciência é mais ou menos isso, né? Uma vez que você começa a negociar com a sua consciência, não, mas veja bem, olha, vamos colocar na mesa, é porque você já está querendo desconversar daquilo que você sabe que você tem que fazer. Você sabe que tem que fazer
algo, isso vai doer, isso não vai ser agradável, ou isso vai impedir um prazer que você quer muito. E você veja bem, todavia, no entanto. Repare, por que que eu tô falando sobre isso? Para tentar aqui dar uma dimensão mais real para isso, tema da nossa digressão aqui, né? Existe uma parte muito mais fundamental do nosso ser que essa sim deve tomar a decisão. Se a gente quiser simplificar as coisas e não ficar rodeando, sendo que tem o termo próprio desenvolvido para isso, nós vamos chamar isso de alma. A sua alma toma a decisão, não a sua psique, não o seu racional, não o seu psicológico. Tudo isso é usado pela alma para se tomar a decisão. O problema é que a gente teria que saber o que é a alma, mas isso não é um mistério, uma coisa que nós estamos inventando agora. Nós estamos inventando a roda agora. Isso já são, no mínimo, 2000 anos de discussões sobre isso, né? Em termos muito mais próprios do que esse que nós estamos usando aqui. Continuemos. De início, aliás, já muito tempo antes, uma questão o ocupava. Por que se descobrem e se denunciam tão facilmente quase todos os crimes e se indicam com tanta evidência as pistas de quase todos os criminosos? Pouco a pouco ele chegou a conclusões diversas e curiosas. E segundo opinião sua, a causa principal não está tanto na impossibilidade material de ocultar um crime quanto no próprio crime. As pessoas são pegas não por causa de uma impossibilidade material de ocultar o crime. E se você pensar, é verdade, a gente ouve esses casos dos caras, ou o cara mata alguém, né? Planeja bem certinho ali um lugar onde que não tenha ninguém, você mata a pessoa, coloca no bagageiro do teu carro, né? Aí você esquarteja a pessoa, aí você dissolve a carne da pessoa e ou bate no liquidificador, como a gente sabe que existiram um caso que aconteceu, moe os ossos, joga os ossos, vai num parque, joga um pouquinho de osso ali, outro pouquinho de osso lá. Pensado bem friamente, é pouquíssimo provável que vão te encontrar, né? Tanto é que e aí, por que não, né? Por que que as pessoas encontram? Por que que, de acordo com Raskolnikov aqui, é o próprio crime, né? O próprio ato de fazer o crime faz com que a pessoa, de alguma forma, se entregue. Repare, um psicopata, que é um cara que não se entrega, ele tem sangue frio o suficiente para não se entregar, quando que ele é pego, né? Na maioria das vezes, quando ele tem um orgulho dele ali. Então, não é que o crime mexe com ele, mas ele precisa deixar sua marca, por exemplo. E aí pegam ele por causa disso. Então, a conclusão é que parece que é isso mesmo. Não é, as pessoas são presas não por causa de uma impossibilidade material de ocultar um crime, quanto no próprio crime. Já o próprio criminoso e quase todo indivíduo, no momento do crime, passa por um certo abatimento da vontade e da razão, que, ao contrário disso, são substituídos por uma fenomenal imprudência infantil. E justo no momento em que a razão e a preocupação são mais indispensáveis. Parece que a razão da pessoa se revolta contra aquilo, ou parece que a razão fica tão impactada que fica boba, né? Segundo sua convicção, ocorre que esse eclipse da razão e esse abatimento da vontade se apossam do homem como uma doença. Evoluem gradualmente e chegam ao ponto máximo, um pouco antes do cometimento do crime. Continuam da mesma forma no próprio momento do crime e algum tempo depois dele. Dependendo do indivíduo, em seguida passam da mesma forma como passa qualquer doença. É extremamente interessante essa questão aqui, né? Então, isso que chama tão fortemente, que clama tão fortemente na pessoa para que ela não faça aquilo, ela é considerada uma doença, né? Talvez o Raskolnikov poderia argumentar, não, mas espera aí. Esse sentimento aqui, ele pode acontecer também quando você está fazendo uma coisa nobre.
Então não é por um sentimento moral que a sua razão se abate, é pelo sentimento do extremo ali. Vamos imaginar o seguinte caso: você está sendo torturado ou você escolhe levar um tiro, por alguém que você ama, né. Então alguém vai matar e você fala: "Não, pode me matar". Será que nesse momento nós também não estaríamos, não ficaríamos nesse sentimento de estupefação, né? Se é o que eu falei agora há pouco, não faz sentido, diria Raskolnikov, porque não é quem está fazendo algo errado que sente o abatimento da razão, é quem está numa situação extrema. Então fica aí a questão, para você tentar responder, resolver. Mas passa. Mas a questão é a doença que gera o crime ou o próprio crime, por sua natureza específica, de certa forma é sempre acompanhado de algo como uma doença? Ele ainda não se sentia em condições de resolver. Para o pessoal do clube, eu deixo esse desafio. Tente resolver essa questão. É a doença que gera o crime, esse tipo de estado de estupefação. Então é porque a pessoa está nesse estado de estupefação que ela comete o crime, ou o crime é acompanhado dessa doença. Chegando a tais conclusões, resolveu que, pessoalmente, no caso dele, essas reviravoltas mórbidas não poderiam acontecer, que a razão e a vontade permaneceriam nele inalienáveis durante todo o tempo de execução do plano, pelo único motivo de que o que ele planejara não era crime. Lembre-se que ele já decidiu, ele já se convenceu há muito tempo que ele não está fazendo nada errado. Ora, se eu não estou fazendo nada de errado, eu não vou sentir remorso. Eu não vou sentir aquilo como uma situação extrema. Se eu não vou sentir. A propósito, isso ajuda na nossa discussão de agora há pouco, né? Se eu não vou sentir como uma situação extrema, a minha razão não vai ficar embotada. E ele conta com isso, perceba. Isso vai ter consequências. Ele conta com isso. A minha razão não pode ficar embotada. Eu não posso ficar estúpido, eu não posso ficar impactado. Por quê? Porque eu não sou controlado por ah, essa moral pequena. Por essa moral pequena. Aqui teria uma digressão maravilhosa para se fazer sobre Nietzsche. Talvez eu já tenha feito partes dela durante as nossas discussões. Mas seria sair demais do assunto. Omitamos todo o processo pelo qual ele chegou à decisão final. Omitamos todo o processo pelo qual ele chegou à decisão final. Já nos antecipamos demais. Acrescentemos apenas que as dificuldades reais, puramente materiais da questão, tiveram o papel mais secundário na mente dele. Então, o que eu tenho que pensar, o que é importante mesmo, é o não falhar na hora e decidir que isso daqui não é um crime. Basta apenas que eu mantenha sobre elas toda a minha vontade e toda a razão, e elas serão todas vencidas no seu tempo quando chegar o momento de tomar conhecimento de todos os detalhes da coisa, até as mínimas sutilezas. Mas a coisa não começava. No que ele mesmo continuava a crer era na sua decisão definitiva. E quando chegou a hora, tudo saiu não como o planejado, mas por acaso. Lembre-se que o acaso tem um papel importantíssimo, né, em todo esse processo, de forma até quase inesperada.